Bem-vindos, então, né, e bem-vindas todos que se interessam por esse tema da épica latina, com particular interesse na Eneida, obra épica escrita por Virgílio em latim, no século I antes de Cristo. Hoje nós vamos abordar o livro 6, portanto, finalizando a primeira metade da obra, que é composta, segundo os parâmetros dos estudos clássicos, por 12 livros. Nesse livro 6, vamos tratar de um tema particularmente interessante, que é a visita que fará Enéas, acompanhado de uma profetisa de Apolo, chamada Sibila, uma visita, então, ao mundo dos mortos. Tecnicamente, é chamada essa visita, na área de estudos clássicos, de catábase. É disso que se trata o livro 6, essencialmente. Essa catábase, essa visita ao mundo dos mortos, que é feita em detalhe, embora talvez não tão sistemática em alguns momentos, em alguns pontos, como querem alguns especialistas, pesquisadores de Virgílio, particularmente, né, que cobram, por vezes, uma certa clareza filosófica a respeito do que seria essa vida pós-morte, né, pensando que vai entrar aqui um tema da metempsicose, ou que a gente chamaria de reencarnação, né, no caso da língua portuguesa. A importância desse livro 6 é tamanha que ele repercute, por exemplo, numa obra como a Divina Comédia, do Dante Alighieri, né, do século XIV da nossa era. Não é pouco falar sobre isso, né? Virgílio se torna o guia de Dante pelo purgatório e pelo inferno, depois sendo substituído por Beatriz, a musa de Dante Alighieri, para fazer a visita ao paraíso, já que Virgílio não chega a ser cristão, né? Ele é do mundo ainda pagão. Então, vejam, Virgílio substitui a Sibila nessa viagem, nessa visita, que, então, é feita por Dante, ao passo que a Sibila acompanha Enéas. É de extrema relevância esse tipo de recepção que acontece com essa obra, em particular com esse livro, né, para toda a literatura ocidental, e não só para a literatura, né, para a cultura ocidental. A Divina Comédia, então, é uma obra que teria sido finalizada no ano da morte de Dante Alighieri, e eu estou dando destaque a isso porque nós estamos em 2021, quando se completam 700 anos da morte desse autor, que foi também o símbolo, né, o representante do estabelecimento da língua italiana, a partir do uso do dialeto toscano para escrever essa obra, que originalmente era chamada só comédia, depois recebeu esse adjetivo de divina. Aqui eu trago uma ilustração, também a título, né, de exemplo de recepção da obra A Divina Comédia, do Dante Alighieri. Essa é uma pintura que se encontra na catedral, como está escrito ali, né, na Catedral de Santa Maria del Fiore, hoje chamada só Catedral de Florença, mas que antigamente era chamada Santa Maria del Fiore. Foi feita pelo Domenico di Michelino e é datável de 1465. Como vocês podem verificar, tem um escrito em latim ali embaixo, e eu reproduzo aqui a escrita latina e uma tradução que foi feita por mim mesma. Essa referência é feita a Dante, não é feita a Virgílio, tá? Ele que cantou o Tribunal Celestial e o Infernal e o Entremeio,
e tudo percorreu em seu espírito. Poeta douto é este Dante, que sua Florença, com frequência, sentiu como pai de bom conselho e piedoso. Nem a morte cruel pôde fazer assim tanto mal ao poeta, que vivo continua em virtude, verso e imagem. É uma tradução que eu fiz desse texto latino, sem metrificação nenhuma, até porque, creio eu, que não esteja metrificado, mas eu não fiz esse estudo tão a fundo. Observe como a recepção dos clássicos, e aqui eu estou chamando Dante Alighieri, a Divina Comédia, de um clássico, claro, né? Ela se dá em outras esferas, por exemplo, no cinema. Essa primeira ilustração, a que está acima, é uma pintura do Delacroix, do século XIX, se encontra no Museu do Louvre, é chamada, entre outras possíveis titulações, como Barco de Dante. Vejam a pintura, que magnífica, né? Então, a gente tem aí Dante acompanhado de Virgílio e essas almas todas desesperadas aí se aproximando do barco na travessia, né? Feita no mundo infernal. A imagem de baixo, que, como vocês podem observar, tenta reproduzir em detalhe a pintura, essa imagem de baixo vem de um filme bastante recente, inclusive, A Casa que Jack Construiu, do Lars von Trier, de 2018, um filme bastante polêmico, né, em que esse personagem com a veste vermelha, na verdade, é um serial killer, e ele está sendo acompanhado por Virgílio aqui, e faz uma travessia também, né, até o inferno. E a questão é, né, até que ponto ele vai conseguir ultrapassar a barreira infernal e chegar ao paraíso. Essa é uma questão. Como Dante trata Virgílio? Então, no trecho do inferno, nesses versos que eu estou mencionando aí, ele diz, eu só trago aqui a tradução em português, do livro editado com uma introdução do professor João Adolfo Hansen, uma belíssima edição feita pela Ateliê Editorial e a Editora Unicamp, da Divina Comédia, com desenhos do Sandro Botticelli, enfim, um livro gigantesco que tem que ser aberto em cima da mesa, vem essa tradução do toscano. Tu és meu mestre e meu dileto autor. De ti somente eu aprendi meu verso e o nobre estilo que me fez louvor. Então, é assim que Dante trata Virgílio, né? Como um mestre e autor preferido. Como sempre, apresento aqui uma síntese do livro, e um título que eu mesma atribuí, que é a catábase, que é a palavra-chave desse livro todo, como eu já mencionei. É um livro extenso, em 902 versos, mas mais do que isso, né, do que a dimensão em versos, é quanta informação, né, quantas ações, quanta coisa se passa ao longo desse livro. Então, eu tentei sumarizar o melhor que eu pude aqui nessas linhas. O que acontece é que, então, Enéas e a sua frota de troianos chega agora em Cumas, na Espéria, né, onde ele deve procurar a Sibila, e é isso que ele faz, ele busca a Sibila, a encontra, né, numa gruta onde ela habita, ela é, então, tomada pelo deus, ou seja, ela incorpora Apolo e faz uma profecia, né,
ela diz que já nasceu no Lácio, o Lácio é aquela região central da Itália, onde se localiza Roma, um novo Aquiles. Esse novo Aquiles, sabemos, né, é uma alusão a Turno, que vai ser o grande antagonista de Enéas na segunda metade da Eneida. A metade que tem esse caráter iliádico, não é? De combate, de guerra. E prossegue a sacerdotisa dizendo ainda que há, de novo, envolvida na história de batalha, uma esposa estrangeira, Lavínia. De novo, uma alusão aos combates em Troia, que teriam sido causados pelo rapto de Helena por Paris, Alexandre. A profetisa, a Sibila, então, aponta tarefas que Enéas precisa cumprir para ter acesso ao mundo dos mortos, e ir lá conversar com o seu pai Anquises, que está cobrando essa conversa, né, essa visita e essa conversa. O que ele precisa fazer? Ele precisa se apoderar do chamado ramo de ouro, e para fazer isso ele tem que ter certos qualificativos, né, não é para qualquer um. Ele tem que fazer as honras ao corpo insepulto de um companheiro, esse companheiro é o Miseno, e ele ainda tem que imolar vítimas para deuses ínferos. Há pelo menos 3 situações de sacrifícios nesse livro, né, na parte inicial do livro 6. Então, em vários momentos a gente vai ver animais sendo sacrificados. Bom, então vai começar, a partir da consecução desses 3 desafios, a tal visita ao mundo ínfero, né? E a primeira parada simbólica importante é junto a uma árvore, né, um olmo imenso, nesse olmo estão pendurados sonhos vãos, né? Ali em volta, Enéas encontra os males, é uma lista bem grande, eu só coloquei aqui os remorsos, o medo, a velhice. Continuando a jornada, ele vai encontrar almas que tiveram seus corpos não sepultados, incluindo ali Palinuro, que era o piloto, timoneiro da embarcação de Enéas, aquele que caiu no mar. Continuando a jornada, Enéas conhece, então, o barqueiro Caronte, que faz a travessia dos mortos, para finalizar, né, todo o processo. Ele se depara também com Cérbero, que é aquele cão de 3 cabeças, né, da mitologia. Ele vê ainda almas ali de crianças, de pessoas que foram executadas sem serem culpadas, de suicidas, de amantes infelizes, onde se encontra Dido, um episódio fundamental do livro 6, né, embora breve, muito marcante. Ele encontra ainda guerreiros, né, e chegando numa bifurcação, para um lado se vai ao Tártaro, que é um caminho que ele evita, por outro lado se vai para os Campos Elíseos, que é onde ele sabe que deve encontrar o pai, Anquises, né, vive nesse lugar mais paradisíaco. Anquises, então, fala para Enéas sobre o processo de reencarnação, como ele se dá, e esse é o trecho que eu mencionei que é um pouco polêmico, porque pouco sistematizado. Bom, eu selecionei alguns versos aqui, 81 a 94, um trecho da profecia da Sibila, e vou ler para vocês na tradução do Carlos Alberto Nunes. Abrem-se, enfim, por si sós, as 100 portas do templo suntuoso para as alturas, levando as respostas da maga Sibila. Ó tu, que ao fim te livraste dos grandes perigos dos mares, outros maiores em terra te esperam. Aos reinos lavínios virão os filhos de Dárdano. Disso, porém, não receis, lastimarão muito cedo até lá terem vindo.
Percebo guerras, terríveis encontros e o Tibre espumando de sangue. Não sentirás falta aqui nem do chanto, do torvo simoente, nem do arraial dos aqueus. Já no Lácio nasceu outro Aquiles, filho também de uma deusa, e assim mesmo outra Juno, a inimiga irredutível dos Troas. Premido por tantos obstáculos, de que nações, de que povos da Itália não vais socorrer-te. E a causa sempre a mulher, novamente uma esposa de fora, tálamo estranho aos troianos. Então, aqui, nesses poucos versos que eu selecionei, há toda uma previsão do que há de acontecer ainda na Eneida, não é? Haverá ainda combates, não poucos combates, mas os descendentes de Dárdano, ou seja, os troianos, não devem temer, né? Porque as pessoas que eles vão encontrar nessas terras é que hão de lastimar, tê-los encontrado. Vai haver conflito de sangue, tanto é que o Tibre, o rio ali da região, vai ficar manchado de sangue. Não vai fazer falta o Xanto, não vai fazer falta o Simoente, que são rios de Troia, nem mesmo o arraial dos aqueus, ou seja, o campo do exército grego, né? Eu queria dizer o acampamento, melhor dizendo, do exército grego. Haverá também outras forças, né, apoiando os opositores dos troianos ali no Lácio, na Espéria, assim como houve forças outras apoiando os gregos contra os troianos. E, como foi mencionado antes, Lavínia será objeto de disputa, assim como Helena o foi na Guerra de Troia. Aqui eu trago um comentário feito pela professora Zélia de Almeida Cardoso, né, nossa dileta professora, magistra de cultura, literatura latina e latim. Nessa obra dela, Literatura Latina, cujo exemplar eu tenho de 2011, as páginas 16 e 17, ela faz um comentário, que eu peguei um trecho bastante breve também, sobre a Eneida. Eu acho que o comentário vai enriquecer a nossa forma de abordar esse livro em particular. Ela diz: o poeta romano não só introduz o pormenor do enigmático ramo de ouro, que é um passaporte para a entrada na casa dos espíritos, e a presença de uma sibila que conduz o troiano, como também, né, opta por um mundo infernal dividido em setores distintos, cada um com a sua peculiaridade. Na pintura desse mundo, não se detém apenas na referência a episódios mitológicos, vale-se da oportunidade para aludir a algumas das teorias filosóficas que se ocuparam da pós-morte, a platônica, a pitagórica, a neoplatônica, a órfica. Aproveita dados da doutrina estoica e encontra o momento adequado para expô-los. Funde na mesma realidade o mito e a história, compõe uma narrativa em que se evidencia, acima de tudo, o simbolismo alegórico. Então, vejam, depois de vermos essa profecia feita pela Sibila, eu trago esse comentário porque ele, de novo, reforça como o nosso autor, Virgílio, faz uma interlocução entre o que é mitológico e o que é histórico. E esse livro 6 me parece ser o ápice disso, porque ele vai apresentar um catálogo, mais para o final, para os versos finais, ele vai apresentar um catálogo de heróis romanos, mas ele não deixa de fazer uma intersecção com questões de caráter mítico e simbólico, alegórico. Por exemplo, a ideia do ramo de ouro, né? O que ele representa? Eu vou tentar fazer alguns comentários a respeito nos próximos slides. Nos versos 119 e 132, temos aqui uma referência à viagem ao mundo dos mortos, né?
feita por Enéas, e depois a profetisa lhe responde. De novo, o livro 6 é um livro que tem vários diálogos, né? Bastante interessante em algum momento, ver até que você não tem expressões latinas, termos latinos, que passem a palavra de um personagem para outro, ou seja, uma participação do narrador, né, daquele narrador onisciente que dá a palavra para um personagem ou para outro. Simplesmente acontece um diálogo como se fosse num texto teatral. Uma aspa, depois outra aspa, depois outra aspa, a gente vai ver isso num slide um pouco mais para frente, na conversa entre Enéas e o pai dele, Anquises. Bom, a leitura, então. Se pôde Orfeu evocar dos infernos os manes da esposa, só confiado na lira da Trácia, de cordas cantantes, se conseguiu remir Pólux, o irmão, alternando com ele na própria morte, ida e volta, 1000 vezes, a que recordar-nos do grão Teseu ou de Alcides? De Jove também eu provenho. Dessa maneira, com a mão sobre o altar, o troiano expressou-se. A profetisa lhe disse em resposta: de origem divina, filho de Anquises, troiano, descer ao Averno é muito fácil, é muito fácil. Sempre está aberta de dia e de noite a porteira do Dite. Mas desandar o caminho e subir outra vez para o claro, eis todo o ponto, o trabalho mais duro. Bem poucos, amados do grande Jove, ou os que ao céu se elevaram por mérito próprio, filhos de Deus, de fato o alcançaram. Florestas imensas há de permeio no Averno, ao redor do Cocito sinuoso. Esse trecho traz uma porção de informações relevantes que eu vou tentar mencionar o mais brevemente possível. O que faz, então, Enéas para tentar sensibilizar, digamos assim, a profetisa a lhe ajudar a chegar ao mundo dos mortos? Ele diz que ele também, né, é filho de uma deusa, ou melhor dizendo, que ele também é da descendência divina de Júpiter, Júpiter ou Jove, né, por vezes traduzido como Jove. E aí ele cita aqui alguns poucos casos de personagens míticos conhecidos, né, muito disseminada essa mitologia, que foram ao mundo dos mortos e conseguiram regressar. Então, temos Orfeu com Eurídice, né, que vai tentar salvar a sua esposa, naquele caso em que ele olha para trás, ele não poderia, e ela de novo morre sem ele poder resgatá-la para a vida novamente. Outro caso é de Pólux e Castor, né, que são irmãos de Helena, inclusive, um deles é um semideus, o irmão terreno, né, por assim dizer, morre e eles são tão apegados que fazem um revezamento, né, entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Teseu faz também uma visita ao mundo dos mortos, assim como Hércules, Alcides é Hércules, né, também faz. Então ele lista esses heróis para dizer que ele está no mesmo nível e que ele também merece essa oportunidade. Ela reconhece, então, a origem divina de Enéas e faz uma observação que tem até, digamos, um caráter, assim, um pouco jocoso, né? Descer ao mundo dos mortos é fácil, né? A porta para entrar no mundo dos mortos está aberta permanentemente. É lógico, a gente pode morrer a qualquer momento e se matar, inclusive, e lá estaremos, né? O problema é desandar o caminho. O que é desandar o caminho? É fazer o caminho de volta, né? E subir outra vez para o claro, para o mundo dos vivos. Como fazer isso? Morrer é fácil. Agora, ir ao mundo dos mortos e voltar vivo é que é difícil. E ela diz que poucos, né? Só aqueles realmente que têm o amor de Júpiter é que conseguiram fazer isso. E aí ela começa uma descrição de um trecho do Averno, né? Averno é esse lugar conhecido como o mundo dos mortos. Averno quer dizer aquele que não tem os pássaros, né? Esse A é um A privativo, que não tem os pássaros, né? Cocito é um dos rios que compõem o mundo dos mortos.
Eu vou tentar explicar para vocês com um mapa, para tentar quebrar, né, essa austeridade de uma leitura contínua, onde é possível localizar essas paragens citadas no livro 6. Então, eu trago um mapa aqui, colhido na internet, mas que, para mim, é bastante representativo, porque ele vai mostrar como o Averno e Cumas, né, a cidade onde eles vão encontrar a Sibila, está localizado numa região de vulcões, né, uma região vulcânica, perdão. A Campânia, como vocês podem ver, a gente tem o Monte Vesúvio, né, que eu vou tentar apontar aqui para vocês, o Monte Vesúvio, aqui, não é? Aqui a gente tem Pompeia, que foi afetada pela erupção do Vesúvio em 79, Herculano, que é outra cidade, Estábia, são as 3 cidades marcantes, né, em termos de estudos arqueológicos, porque tem todo um acervo, né, um patrimônio de documentos materiais, e foram 3 cidades afetadas pela erupção do Vesúvio. Mas o que nos interessa é essa região aqui, ó, em particular. Aqui a gente tem Cumas, né? Aqui a cidade de Nápoles, como podem ver, aqui está identificado o Golfo do Averno, né? Então, Cumas, Nápoles, e aqui a gente tem a região onde vão se passar os eventos, os episódios do livro 6. Inclusive, vejam que aqui aparece o nome de Miseno, porque um dos personagens, né, como eu já mencionei na síntese, que vai ter seu corpo, então, enterrado finalmente, e recebe essa honraria de ter uma cidade, uma localidade, melhor dizendo, erigida com um monumento, inclusive, em nome dele. Então, nós estamos falando dessa região aqui, da Itália. Para quem não conseguir localizar muito bem, há aqui um quadrinho bem pequenininho, vejam, aqui é a Bota, né, aqui é a Sicília, aqui é a Bota, nós estamos falando dessa região aqui, né? Um pouco mais acima, a gente já vai chegar na região que vai ser o campo de batalha e o palco para os próximos livros da Eneida. Então, aqui é chamado, está escrito em inglês, né, esse mapa é todo em inglês, são os campos Phlegreus, né, entre Nápoles e Cumas. E, como eu disse, aqui é o chamado Golfo do Averno. Por que que acontece isso? Porque, mitologicamente, pelo menos, as aves não conseguiriam voar sobre essa região. Talvez tenha a ver com calor, com erupções, pequenas erupções, com vapores, né, quentes e tal. Então, etiologicamente é dado o nome de Averno, porque as aves não voariam por ali. Miseno, como eu já falei. Bom, um próximo trecho, ainda numa parte bastante inicial do livro, os versos 133 a 148. Mas se revelas tão grande cobiça, tão forte desejo de 2 vezes o Estige cruzar, contemplar 2 vezes o escuro Tártaro e o negro trabalho enfrentar decidido, ouve o que tens de fazer em primeiro lugar. Sob a copa densa de uma árvore oculta-se um ramo de talo flexível, de folhas áureas, a Juno infernal dedicado. A floresta, no seu negrume, o acoberta nas sombras dos vales profundos. Mas não é dado a ninguém penetrar até o centro da terra sem que primeiro dessa árvore arranque o áureo ramo com folhas. Esse, o preceito que a bela Prosérpina impôs ao seu culto. Quando o primeiro é tirado, logo o outro floresce na vara de ouro, também recoberta, rebento precioso em verdade. Busca-o, então, com a vista, e uma vez encontrado,
encontrado de acordo com os sacros ritos o colhe, pois, sendo-te o fado bondoso, por próprio impulso te cede. Porém, noutro caso, não há de força nenhuma arrancá-lo, nem mesmo a do ferro potente. Aqui, então, é a continuação da profecia e das orientações, na verdade, aqui da Sibila, a tradução é do Carlos Alberto Nunes ainda, e ela diz, então, que ele tem que conseguir... Bom, primeiro ela alerta, olha, tem certeza que é isso que você quer fazer? Porque tem o caminho de ida e o de volta, né? Não é mole, não é fácil, né? Mas se é isso que você quer, então a primeira tarefa a fazer aqui é descobrir, porque ela não vai dizer onde está. Ele tem que ter as qualidades, os atributos que vão permitir que ele enxergue o ramo de ouro. Depois, não adianta força. Só vai poder colher o ramo de ouro aquele que tiver destinado a ele. Por que que eu falo destinado? Porque ela fala, sendo-te bondoso o fado. Ou seja, tem que ser o seu destino, poder, com a própria mão, colher e o ramo que vai ceder. Não adianta a força, não adianta a espada. A força da espada não vai resolver. O que é o ramo de ouro? Como vocês podem imaginar, a Eneida é muito, muito, muito estudada desde a antiguidade. E entre os vários estudos, há, por exemplo, uma obra, né, chamada The Golden Bowl, que é o ramo de ouro, escrita por Fraser, né, que é uma das principais lideranças intelectuais da escola de antropologia em Cambridge, na Grã-Bretanha, já falecido há muitos anos e tal, né, mas que escreveu essa obra bastante importante, não vou poder entrar em detalhes aqui. Mas, de qualquer maneira, ele faz uma associação, então, a essa planta chamada visco, né, o visco europeu com frutos, essa imagem que eu tirei dessa agência de foto, por isso aparece esse nome, né, em latim, né, tecnicamente é chamado viscum album, né, visco branco, ele é mencionado na Eneida, nos versos 205, 209, né, e lá, na verdade, o ramo de ouro é comparado ao visco, mas há um entendimento de que o próprio visco seria o ramo de ouro. Eu escolhi essa foto a dedo, inclusive, porque, como vocês podem verificar, ele parece muito luminoso, né? Então, a ideia possível da necessidade de ter esse visco e entregá-lo à Proserpina, porque é uma oferenda à Proserpina, né, tem mais do que uma abordagem possível, como vocês podem talvez estar considerando à medida que eu vou apresentando aqui essa planta. Uma das abordagens possíveis, e uma não elimina a outra, né, também é preciso dizer, é que seja a alegoria de uma tocha, né? Eles vão ao mundo dos mortos, é um mundo subterrâneo, você precisa de luz, tá? E aqui não vai se falar de tocha, de luz, de nada disso. No entanto, vai se carregar um ramo durante parte do caminho, né? Da parte mais obscura, né? Mais, digamos, sombria do caminho, Enéas vai portar esse ramo que tem esse caráter dourado. Um outro aspecto é que não é só a flor, né, essas folhas com esses frutos, mas ele vai levar um galho inteiro, então também funciona como o bastão de um peregrino, de alguém que está fazendo uma jornada, né, e carrega esse bastão consigo. E, finalmente, não menos importante, talvez até mais importante, é a prova, né, o resultado de uma provação, ou seja, já se passou por uma das provas necessárias para habilitar esse herói, né, a cumprir essa missão tão extraordinária que é visitar o mundo dos mortos e sair dali vivo.
A etiologia de Averno aparece também no livro 6. Entre os versos 232 e 242, a gente vai encontrar a seguinte explicação, também na tradução do Carlos Alberto Nunes. O Pio Enéas, então, monumento erigiu majestoso, no qual o remo do herói colocou suas armas, a tuba, ao pé de um monte altaneiro, que o nome tomou de Miseno, e o guardará na sequência infindável dos séculos vindouros. Tudo isso feito, sem mora, os preceitos da maga executam. Vasta espelunca ali se acha entre as rochas de boca espantosa, bem defendida por negra palude e a floresta sombria, que impunemente transvoar os voláteis jamais conseguiram no seu percurso. Tão negros vapores do centro se exalam, escancaradas as falses, subindo para o ar de contínuo, donde chamarem-lhe os velhos helenos sem pássaros, a orno. Então, veja, o que acontece aqui nesses versos? Já foi cumprida a tarefa de dar o sepultamento a Miseno, como eu mencionei, tem um lugar já definido, né, geograficamente estabelecido, por isso, infindável séculos vindouros, né? Finalmente, há ali entre as rochas uma espelunca. Espelunca, entenda-se que é uma gruta, de boca espantosa, ou seja, a abertura dela é gigantesca e espantosa, né, causa surpresa. Bem defendida por negra palude. Palude é um lago lamacento, né, uma coisa assim, repulsiva, né? E floresta sombria, são elementos caracterizadores de um cenário assustador, aterrador, né, como era de se esperar. Não um locus amoinos, né, um lugar prazenteiro, pelo contrário, né? E aí sim vem a explicação, ó, que impunemente transvoar os voláteis são os que voam, né, os pássaros, jamais conseguiram no seu percurso. Aí vem a explicação dos vapores que se exalam dali, né, escancaradas as falses são as gargantas, ou seja, essa abertura gigante, ou várias aberturas que pode ter, de onde saem esses vapores, que sobem continuamente para o ar. E aí se explica, então, que seja chamado de sem pássaros, ou seja, a orno ou averno, né, que é como a gente usa. Aqui, então, esse pontilhado roxo é o trajeto de Enéas, enquanto temos um pontilhado vermelho, que é o trajeto de Odisseu. A gente vai falar rapidamente sobre isso, tá? Eu fiz botei algumas animações aqui, vamos ver se elas funcionam adequadamente. Então, aqui embaixo, temos Enéas, né, na entrada do mundo dos mortos, tá? Onde está a gruta, né, essa entrada dessa gruta. Aqui a gente pode, então, entender que estamos aproximadamente no verso 262, eu selecionei um verso, né, só para a gente ter uma marcação. Na tradução do Carlos Alberto Nunes, esse verso 262 diz assim: assim falando, furiosa avançou pela cova sinistra. Não menos firme lhe segue as pegadas o forte guerreiro. Certo? Então, aqui teria início a jornada. No verso 283, a gente vai encontrar essa árvore grandiosa, majestosa, que em português a gente fala olmo, né? Essa árvore, é dessa árvore que pendem, então, os sonhos vãos. Aqui na tradução do Carlos Alberto Nunes, temos, então, no centro se ergue um olmeiro, né, outra forma de falar, gigante, de braços anosos, ou seja, que tem galhos muito velhos, certo? Com sonhos vãos, se é de crer, pendurados nas folhas sem conta. Então, essa é a descrição dessa árvore feita. E,
em torno dessa árvore, essa árvore é central, num cenário que é chamado, na tradução aqui do Carlos Alberto Nunes, de vestíbulo, inclusive em latim, né? Vestibulum. Aqui a gente vai falar do verso 273, porque então, em volta dessa árvore, há determinados males, né, que eu chamei assim, ou conceitos abstratos, que estão aqui de alguma maneira personificados, porque todos com nomes, né? A gente tem os remorsos, o medo, enfermidades, a velhice, a fome, a pobreza, está tudo ali em volta. Então, isso aqui é como se fosse uma antessala do que eles ainda vão encontrar. No verso 305, vamos encontrar aqui sombras, né, às margens do rio Aqueronte. Aqui no verso 305, na tradução do Carlos Alberto Nunes, diz: aquela turba de sombra às margens do rio procura. E vai seguir, né? Mães, seus esposos, heróis de alma grande, privados de vida, etc. Não vou ficar aqui lendo todos os trechos, mas para vocês localizarem naquela obra que eu dou como referência, né, que é a tradução da Eneida pelo Carlos Alberto Nunes, na publicação da editora 34, que tem notas e uma introdução bastante importante pelo professor João Ângelo Oliva Neto, da USP. Nessa altura também, né, do verso 305 aqui, é que vai haver o encontro de Enéas com o Caronte, né, que é o barqueiro, que faz a travessia do rio dos mortos, tá? Na sequência, no verso 417, que é o que aparece aí, finalmente vai se apresentado o Cérbero, né, o cão de 3 cabeças. São poucos os versos, né, são versos breves, em que isso vai acontecer, bastante mais à frente aqui no meu livro, estou virando as páginas, em que vai aparecer, logo na entrada da cova, estendido no solo, se achava Cérbero, certo? Aí vai fazer uma pequena descrição do que acontece com o cão Cérbero. Faltando um pouco mais, eu estou indo para o verso 450 agora. No verso 450, já estão nos campos lugentes. Nós vamos ver isso em mais detalhe, tá? Não é só nesse slide que eu estou apresentando. Aqui eu só estou tentando traçar a rota do livro 6, né? Os campos lugentes é a área onde estão as pessoas que choram, né? Há várias situações ali, tá? Uma delas é das pessoas que sofrem, que morreram, né, ou foram mortas por amor. E é ali, nesse momento, que vai acontecer um encontro com Dido. Então, eu selecionei esse número de verso, 450, porque na tradução do Carlos Alberto Nunes aparece assim: entre estas, ou seja, essas almas, viu a vagar pela selva sombria a fenícia Dido, com sua recente ferida. E aí vai continuar, nós vamos ver um pouquinho mais em detalhe esse encontro entre Enéas e Dido. Nos versos 541, 543, que de novo fui eu que selecionei para localizar aí nesse mapa, a gente vai ter aqui quando acontece a divisão do caminho, né? Como eu citei já na síntese. Aparece aqui: ao ponto exato chegamos em que se divide o caminho, diz a Sibila, tá? Isso é a palavra da Sibila. O da direita nos leva ao palácio do nobre Plutão, rumo do Elísio. O da esquerda, às escuras estâncias do Tártaro, onde os maldosos as penas recebem de quanto fizeram.
e aí acaba, então, com esse trechinho aqui, acaba uma falazinha da Sibila. O que vai acontecer é que nós vamos ter uma descrição do Tártaro, mas Enéas não vai ao Tártaro. Ele opta pelo caminho da direita, rumo ao palácio de Plutão, ou Hades, né? E porque a partir de lá é que se vai chegar aos Campos Elíseos, onde finalmente ele vai poder encontrar a alma do pai dele, do Anquises. Aqui eu marquei também o verso 636, porque como vocês podem ver nesse mapa que eu capturei da internet, há a referência ao ramo de ouro, né? E no verso 636, há a menção exatamente a esse elemento. Na tradução do Carlos Alberto Nunes, aparece assim: bem no saguão para Enéas. O corpo aspergiu de água pura recém-colhida e de pronto pendura ao portal o áureo ramo. Logo na sequência, eles alcançam, então, os Campos Elíseos. E é na sequência desses versos que eu acabei de ler. Completo o rito, e, já havendo cumprido o mandado da deusa, chegam, ou seja, Enéas e a Sibila, a uns sítios graciosos e a amenos vergéis, também ditos afortunados, moradas das almas felizes, sem manchas. Um pouco mais adiante, no verso 705, vai haver referência, então, ao rio Letes, né? E eu vou ler só um pequeno trecho aqui, depois a gente vai olhar também isso um pouco mais em detalhe. Nisso, o troiano percebe no fundo do vale ridente um bosquezinho de arbustos de copas inquietas ao vento, plácido recolhimento que o Letes refresca de longe. E aí, ao redor, né, do Lete, ali próximo ao rio, é que tem essas almas todas, né, que aparecem ali em vermelho. Inclusive tem uma legenda bem abaixo aqui no quadro, nesse mapa, né, dizendo que os desenhos dessas pessoas em preto são as almas não enterradas, né, não sepultas, e o desenho dessas pessoas em vermelho são as almas que vão beber das águas do Lete, ou Letes, que é o rio do esquecimento. Sobre isso vai ser falado um pouco mais adiante, inclusive, né? No verso 753, de novo, que eu selecionei, né? Aparece assim: tendo isso dito, seu filho e a Sibila levou para o meio da multidão buliçosa das sombras e a um cômoro sobe de onde pudesse observá-las de frente e em fileiras dispostas para melhor distinguir as feições de cada uma ao passarem. Então, aqui quem falou foi Anquises, ele falou antes, por isso, tendo isso dito, né, seu filho e a Sibila. Então, o que Anquises vai fazer? Depois de ter se encontrado com Enéas e com a Sibila, e explicado que é o rio Letes, ele vai conduzir os dois visitantes a um ponto elevado, de onde é possível ver passarem essas almas todas que vão reencarnar, depois de terem bebido do rio Letes, o rio do esquecimento. Então, essa passagem, eu selecionei esse verso 753 como referência, tá? Aqui eu estou destacando agora Odisseu, bem lá embaixo, né? No canto 11 da Odisseia, a gente tem um episódio que é associado ao episódio de Enéas, ou melhor dizendo, né, o de Enéas, que é posterior
a escrita homérica, né, a produção homérica, é associado a esse episódio de Odisseu. Temos ali o que se chama néquia, ou seja, é uma visita ao mundo dos mortos, mas é uma visita que não chega perto, em termos de trajeto, da visita de Enéas, né? Odisseu, como vocês podem ver por esse caminho pontilhado em vermelho, né? Ele só chega a um ponto ainda aquém, aqui, do rio Aqueronte, do Flegetonte, né, onde ele vai fazer um sacrifício de sangue e vai conseguir, então, informações sobre como regressar a Ítaca, que é a missão que ele tem a cumprir, né, voltar para sua casa, sua viagem de regresso à casa, tá? Ali ele vai encontrar algumas almas, vai conversar com algumas almas, né, mas chega só até esse ponto. Como eu disse, chega um momento em que Enéas é introduzido, apresentado, né, pela Sibila ao Caronte, que é o barqueiro. E essa imagem do barqueiro é muito conhecida, né? Na tradução do Carlos Alberto Nunes, temos assim: daqui se aparta o caminho que leva ao Tartário Aqueronte, túrbida veia de aspecto lodoso em perene remoinho, que sua carga de areia vomita no negro Cocito. Guarda estas águas e rios o horrendo barqueiro Caronte, de sujidade espantosa e com barba grisalha até o peito, sem tratamento nenhum. Como chispas fagulham-lhe os olhos, sórdido manto pendente dos ombros, um nó mal sustenta. O próprio velho maneja uma vara e o velame acomoda da negra barca, adequada ao transporte daqueles fantasmas. Velho, realmente, porém, como é Deus, de viril senectude. Então, veja como temos aqui uma descrição, né, física mesmo, do barqueiro, o que, obviamente, numa época pré-cinema, né, seria muito importante para os olhos da mente, né, construírem a imagem do barqueiro que atravessa as almas, né, dos mortos, dos corpos sepultados, né, das almas de corpos sepultados. Tal como caem nas matas as folhas aos frios do outono, quando no início, ou como aves aos bandos que o inverno escorraça no seu rigor através do oceano, à procura de terras de condições menos duras a todos e mais suportáveis, assim, na praia apinhados, as mãos suplicantes pediam que os transportassem primeiro de todos para outra barranca. O carrancudo barqueiro, porém, ora acolhe umas almas, ora outras muitas rechaça, afastando-as medrosas da praia. Então, nesse trecho, temos aqui uma descrição de como age o Caronte, né? Ele é um carrancudo e é aquele que tem que dizer não, né, para muitas dessas almas, que estão ali ansiosas, né, apinhadas, são muitas, né. A travessia que será necessário fazer, aqui eu já estou nos versos 403, 416, tem que ser feito um trabalho de convencimento de Caronte, né? E a Sibila aqui diz: o teu Crenéias, varão, muito piedoso e de braço invencível, desce à procura do Pai entre as sombras inanes do inferno. Se não te move o espetáculo de tanta piedade, que ao menos este sinal reconheças. É o que fala Sibila. Continua o narrador. E logo, debaixo das vestes, o ramo oculto retira. De pronto, acalmou-se-lhe a raiva. Nada mais disse a Sibila.
Admirado Caronte ante o aspecto do dom fatal do áureo ramo, por ele não visto de muito, vira a cerúlea barcaça e da margem de cá se aproxima. E ao mesmo tempo que faz evacuar de seus bancos as almas ali sentadas, a bordo recebe sem mais cerimônias o corpulento troiano. Ao seu peso gemeu a barcaça, fraca para isso, e fez a água lodosa por todos os lados. Mas afinal, sem maiores trabalhos, depôs na outra margem o herói e a vate, em terreno encharcado e de verde morraça. Veja aqui a descrição de como é que esse carrancudo barqueiro, afinal, cede para fazer a travessia desse homem que ele sabe que está vivo, né? Ele reconhece Enéas como um ser vivo, né? Não há uma discussão em torno da Vate, né, da profetisa, mas em torno de um homem vivo está ali. Não, ele não pode fazer parte, né, dessa travessia. Tanto é que é mencionado o peso do corpo, como o peso de um vivo faz gemer a barcaça, né? E faz água, né? Entra água no barco. Né? Isso parece bastante importante de observar. Essa palavra morraça quer dizer lodo, né? Segundo a nota aqui do professor João Ângelo, na tradução do Carlos Alberto Nunes. Observem como, de fato, o ramo de ouro é um passaporte. Lembram-se o termo usado pela professora Zélia, naquele trecho que eu trouxe do comentário dela a respeito do livro 6 da Eneida? Né? Ela diz, é um passaporte. E sim, de fato ele é. No momento em que Enéas apresenta o ramo de ouro, mostra o ramo de ouro a Caronte, tudo muda, né? Ele esvazia o barco e faz entrar só Enéas e a Vate, a Sibila. Aqui, para quebrar um pouco, então, a gravidade, né, de tanta leitura, eu trago uma imagem de recepção dos clássicos, né? A gente tem Harry Potter e temos, logo no filme de 2001, né, Harry Potter e a Pedra Filosofal, temos o Cérbero ali, né, também chamado de Fofo, né, e os meninos ali num quadrinho pequenininho, né, gritando diante desse monstro. Eles também abrem as suas fauces, né, as suas gargantas ali, ó, gritando de susto diante do Cérbero, né, e eles também conseguem encantar o cão, né, ou os cães, não sei se podemos dizer no plural, porque são 3 cabeças, né, conseguem encantar, né, esse prodígio para poder cumprir a missão que eles têm que cumprir. Não paramos por aí, né? Aqui a gente tem uma representação de Caronte. Já o filme é Percy Jackson e o Ladrão de Raios, de 2010, né? Então, bastante mais à frente, embora o filme que já tem aí 11 anos. Bom, aqui eu trouxe a breve descrição que é feita de Cérbero, né? Logo na entrada da cova, estendido no solo, se achava Cérbero, abertas as 3 desconformes gargantas aos uivos. Vendo a Sibila encresparem-se as cobras dos seus 3 pescoços, presto uma torta lhe atira de mel, de antemão preparada com dormideira. De pronto, ele a apara com rábida fome, arreganhadas as goelas ardentes, ainda no vôo antes de ao solo tocar, e os tendões afrouxando do dorso, a corpulência espantosa estirou no chão duro da cova. Essa é a tradução do Carlos Alberto Nunes, e eu botei 3 pontinhos, porque eu encontrei um pequeno problema na edição aqui da 34. Eu não consegui localizar a tradução em português de 2 versos, que
que representam justamente os versos 424 e 425. Daí, eu trouxe outra tradução. Essa tradução é do professor Adriano Apriliano, que é da USP. Ele traduziu o livro 6, numa edição recente até, feita pela editora Syrinx, que tem o título O Descimento ao Averno, portanto, ele atribuiu um título ao livro 6 da Eneida. Ele faz uma tradução metrificada num determinado metro ali que ele constrói, que agora não é o caso da gente especular, porque senão a aula vai se estender tremendamente. Mas eu trago aqui a tradução dele, bastante distinta da do Carlos Alberto Nunes, e que inclui os dois versos 24 e 25. E ao mesmo tempo, ou melhor dizendo, 424, 425. E ao mesmo tempo apresento mais uma obra, mais uma tradução em português, né, de um trecho da Eneida. Ele está trabalhando nos outros livros, acho que o próximo que sairá será o 7. E não, ainda não tem a publicação dos livros 1 a 5 da tradução do professor Adriano. Começou pelo 6. Bom, ele diz assim: Cérbero ingente, há 3 falses estes domínios ladrando à troa, jaz lá adiante, na toca avessa gigante. Avate a quem, eriçando velhos pescoços em cobras, bolo de sono lhe arroja de mel e grãos medicados. Ele de fome escancara as 3 gargantas raivosas, creio, e o rojo apanha, e já prostra o corpo seu gigantesco. No chão, difunde-se e imenso por toda a gruta se estende. O vigilante dormente toma a vanguarda e a orla passa do rio sem volta Enéas celeremente. Então, aqui, esses versos 424 e 425, eles são relevantes, porque eles mostram que, com o cão dormindo, desmaiado, ali, ocupando todo aquele espaço, né, ele consegue, então, Enéas ir à frente, né, e, finalmente, faz a passagem, né, para seguir o seu caminho, né. Eles, então, conseguem, com esse bolo, com erva dormideira, como se diria ali no Harry Potter, né, ultrapassar esse obstáculo. Bom, a essa altura, nós estamos na metade do livro 6. São 901 versos, e a Dido aparece aqui no verso 450. Eu queria localizar, então, o aparecimento dessa sombra, desse fantasma, da Dido morta, né, colocar dentro de uma ideia que me parece pertinente, da configuração desse Enéas, né, como um Enéas lacrimoso, um Enéas que chora, né. Isso acontece no livro 6, desde o primeiro verso, na verdade. Se vocês se lembrarem, no livro 5, os versos finais do livro 5 são compostos da fala de Enéas lamentando a morte de Palinuro, o timoneiro, piloto da embarcação, e dizendo que o corpo dele vai ficar sem sepultamento, né? O que de fato acontece. Enéas encontra Palinuro no livro 6, né, a alma de Palinuro, entre aquelas almas que, de corpos insepultos. Ele pede a intervenção de Enéas, mas Enéas nada pode fazer. Depois vai ser comentado pela Sibila que ele vai receber uma homenagem ao Palinuro, né? E, de fato, há um registro topográfico, acho que é assim que se fala, né, de um lugar chamado Cabo Palinuro, tá?
Então, nos versos 337 e 383, que eu não trabalhei e não vou trabalhar, há o encontro de Palinuro com Enéas. O que me interessa observar aqui é que no verso 1 do livro 6, aparece justamente essa construção de Enéas lágrimas, né? Então, ele fala os versos finais ali do livro 5, chorando, né? E aí, dá vento às velas, né? E parte para chegar a Cumas. É isso que acontece. Nos interessa aqui, particularmente, a construção desse trecho, que é, como eu disse, a metade do livro, né? Então, no verso 441, o Enéas e a Sibila chegam aos Lugentes Campi, Sicilus nomine dicunt. Então, os campos lugentes, ou campos, né, daqueles que choram, né, ou campos que choram, né, assim é dado o nome a esse lugar, a esse espaço. Nós vamos encontrar depois nos versos 455, 468, 476, ou seja, nesse mesmo trecho, né, a palavra lágrimas, né, ou lágrima, no singular, mais de uma vez. A gente vai encontrar, por exemplo, no verso 455, o Enéas manifestando, né, docemente o seu amor, né, com lágrimas. A tradução aqui, inclusive, do Carlos Alberto é a seguinte: rompendo em lágrimas, disse-lhe o herói as seguintes palavras. E aí vem a fala do Enéas. Essa tradução do Carlos Alberto aqui, inclusive, merece uma nota, né, do João Ângelo, porque ele diz: as seguintes palavras, que é a opção do Carlos Alberto, no original, se refere a falou-lhe com doce amor, né? Então, Enéas se sensibilizou, caiu em lágrimas, né? Mas essa parte que diz que ele fala dessa maneira doce, né, e amorosa, isso não está explicitado na tradução do Carlos Alberto Nunes, e é preciso observar isso com atenção, né? Os dois versos que vêm a seguir, a gente vai trabalhar a tradução num slide. E eu só queria, então, mencionar mais para baixo, quando tiver ali na altura do encontro com Anquises, né, não é usada a palavra lágrima, mas é usado largo, fleto, ou seja, com grande choro, com pranto abundante, né, no verso 699. Esse aqui é ainda Enéas chorando. Anquises também vai derramar lágrimas, tá? Mas aqui é Enéas. Então, nós temos esse herói troiano no exílio, no entanto, um combatente, um guerreiro, e essa faceta, né, de soldado, né, de assassino, de combatente, de ocupador, né, ele vai ocupar as terras, ele é um invasor, né, isso tudo vai se configurar com mais clareza a partir dos nossos próximos encontros. Mas não deixemos de observar que a cada momento que é possível, se fala sobre o braço forte, né, sobre a corpulência de Enéas, sobre a sua habilidade com armas. Então, vem se construindo esse perfil de um herói que, sim, até pode ser sensível e continua valendo piedoso ou pio, né? No entanto, nada disso apaga traços dessa virilidade, né, de Enéas. Bom, então nos versos 465, 476, temos Dido nos campos lugentes. Diz Enéas: detente aqui,
não me negues a grata visão deste encontro, outra ocasião de falarmos, os fados jamais nos concedem. Com tais palavras, tentava o troiano aplacar a grande ira daquela sombra irritada. De lágrimas banha o discurso. Ela, porém, sem olhá-lo de frente, olhos fixos na terra, não se deixando abalar pelas frases melífluas de Enéas, mais parecia de sílex ou pedra a lavrar de Marpesso. Por fim se afasta, irritada, e refúgio procura num bosque perto dali, onde o esposo Siqueu, seu primeiro consorte, alvo se torna da sua ternura, que em dobro ele paga. O coração conturbado ante o quadro de tal desventura, de longe o teucro a acompanha com a vista, a chorar de remorsos. Então, 2 daqueles versos em que aparece a palavra lágrimas estão aqui nesse trecho que eu selecionei. Essa tradução do Carlos Alberto Nunes, do meu ponto de vista, apresenta alguns pontos que precisam ser destacados e que eu sublinhei, né? Já foi dito em outra ocasião que é necessário ao tradutor que fez uma escolha métrica, que transforma os versos em língua portuguesa em longos versos de 16 sílabas, por vezes ele precisa introduzir palavras que não constam no latim. Essas palavras, em geral, são adjetivos, e aqui a gente observa isso com clareza, inclusive, né? Então, se formos observar o verso 465 do latim, quem tiver essa habilidade e tiver a obra bilíngue, que é essa edição da 34, né, vai verificar que não consta lá a palavra grata, né? Não temos ali a grata visão deste encontro. É grave, né? Prejudica o texto em português? Não se trata disso. Mas, colocando na boca de Enéas a grata visão, já transforma esse Enéas num Enéas ainda mais, digamos assim, delicado, gentil, né? Lembrando que Enéas foi o causador do suicídio de Dido, né? Como vimos no livro 4. Não podemos nos esquecer desse episódio, né? Ele parte sem mesmo se despedir dela, né? Sob orientação divina, é verdade, mas ele sequer se despede dela, né? E ao longe só ele vê a fumaça da fogueira e só sabe da possibilidade do suicídio por ouvir falar, como está apresentado no livro 6, inclusive, tá? Bom, como vem também, eu marquei a palavra irritada, inclusive 2 vezes. Veja que num trecho breve aparece esse qualificativo para Dido 2 vezes. A segunda vez, quando está ali por fim, se afasta, irritada, de fato, aparece, né, esse termo, né, aparece a palavra inimica, que pode ser, de fato, pode ser traduzido por irritada, não tem problema. Mas ali onde aparece a palavra sombra, né, onde está o sombra, não temos esse adjetivo. Tudo bem, ele ainda né, como tradutor, ele está fazendo uma coisa interessante, que é usar o mesmo atributo, mas duplicado, né, ele agrava ainda mais o aspecto já sério, né, a feição, né, de pedra, né, insensível que Dido parece manifestar aqui diante do encontro com Enéas. Também a palavra melífluas ali, né, que tem a ver com doces palavras e tal, não aparece no latim, tá? É lógico que isso tudo, de alguma maneira, compensa aquela observação anterior que eu fiz, em que aparece só a expressão disse-lhe o herói as seguintes palavras, né, sem dizer que ele falava de uma maneira doce e amorosa, tá? Há uma compensação, né, dentro dos estudos de tradução, a gente estuda essa regra da compensação. No entanto, eu quero salientar que nesse trecho, que é o trecho mais sensível,
há palavras inseridas ali que não constam do latim e que dão um tom, eu diria até mais emotivo, né, para esse trecho, na tradução do Carlos Alberto Nunes. Eu também marquei em dobro, porque, na verdade, aqui no latim, aparece um termo que vai se referir a uma compensação, a uma equivalência, não em dobro, né? O Siqueu tinha sido morto pelo irmão da Dido. Dido se mostrava fiel a esse seu primeiro consorte, seu primeiro marido, até que se deixa conquistar por Enéas, também movida, né, pelos deuses, por Vênus e Cupido. No entanto, ela depois, vamos nos lembrar, se arrepende dessa sua moral violada por ela mesma, né? E Siqueu compensá-la pela ternura em dobro, seria fragilizar ainda mais a imagem de Siqueu, né? O meu entendimento é que ele simplesmente dá um retorno à ternura da sua esposa, né? E, por fim, o que me parece ainda mais grave é essa escolha do Carlos Alberto de colocar a chorar de remorsos, né, no verso 476. Porque, na verdade, a expressão ali chorar, né, tem chorar, ele acompanha, né, de longe, com lágrimas, né, que se entende que sejam dele propriamente. E ele tem pena dela, que está indo embora. Agora, disso para a chorar de remorsos, há um salto, né? Dizer que ele está com remorsos, dizer, né, especificar isso, vai além do que consta aqui no latim. Então, eu queria fazer essas observações, né, a respeito dessa tradução. Acho que eu posso passar para o próximo slide. Aqui eu trago a opção de tradução do Adriano Apriliano. Vamos ver como é que ele apresenta esse mesmo trecho, né? Ele diz assim: susta teu passo, da vista nossa, não cedas. Tu foges, foges de quem? O destino por derradeiro me outorga o que te digo. Almirosa, torva, mirando, aplacá-la, tenta o herói com linguagem tal e com lágrimas. Ela, lumes cravados na terra, já de partida ia avessa ao que ouvia, movendo nem mais nem menos o rosto do que se sílice fora dura ou rochedo em marpeço. Ao fim, recolhe-se e ingressa infensa umbrífera mata, onde, fugida, lhe abraça Siqueu o desassossego e o seu amor lhe compensa, prístino cônjuge inteiro. Contudo, a sina golpeia iníqua e Enéas, plangendo, longe a seguindo, se pena dela ao que desaparece. Então, admito que não seja uma tradução assim tão simples e fluida como parece ser a do Carlos Alberto Nunes, mas um pouco mais precisa, né? Vejam, a parte final que eu destaquei, o professor Adriano aqui aponta, né? E Enéas plangendo, ou seja, chorando, né? Longe a seguindo, se pena dela ao que desaparece, o que é uma tradução bastante condizente com miseratur euntem, né? Ao que ela desaparece, ele tem pena dela, se condói dela. Não fala nada aqui de remorsos, certo? Mais para cima também a gente vai encontrar
ingressa, ao fim, recolhe-se e ingressa infensa, ou seja, brava, contrariada, né, numa mata umbrífera, ou seja, densa, né, cheia de sombra, certo? Onde fugida lhe abraça Siqueu, o desassossego e o seu amor lhe compensa, né? Então, compensar aqui me parece legítimo para o verso Aiquatque, né, que aparece aqui, Aiquatque, que aparece aqui. Me parece mais adequado, tá? Ela, a Dido, não se deixa comover, gente, né? Ela não se deixa comover, né? Ela não é aplacada com palavras, né? Nem com lágrimas, né? Os olhos aqui, lumes, né? Continuam, então, dirigidos ao solo, à terra. Ela parte avessa ao que ela ouvia, né? E não se comove. O rosto dela continua uma feição de pedra, né? Como um mármore ou uma pedra dura. Ela não se deixa comover, tá? Então, aqui eu acho que isso tudo é bastante relevante da gente observar o tratamento dado a esse encontro, já que efetivamente ainda uma repercussão do livro 4, né, onde esse relacionamento de Dido e Enéas é tão desenvolvido. Eu vou voltar aqui uns slides para fazer uma observação a respeito do latim. O verso 468, que traz, né, lenibat dictis animum lacrimasque quiebat, é um verso polêmico do ponto de vista da tradução. Porque esse verbo quiebat, ele poderia tanto significar que Enéas tentava provocar lágrimas em Dido, quanto pode querer dizer que ele derramava lágrimas. É um verbo que não deixa muito claro o sentido que poderia estar sendo empregado pelo poeta, por Virgílio. Eu não vou elaborar muito a esse respeito, mas estou dando esse destaque porque, se forem fazer um levantamento de várias traduções, e eu estou falando tanto do português como do inglês, eu olhei algumas, vocês vão ver variações, tá? Nessa tradução desse trecho, né? Há alguns que traduzem como ele tentava provocar lágrimas nela, né? E ela não se comoveu, não se abalou, e outros que vão dizer que ele cobria o seu discurso de lágrimas. Então, é importante destacar esse ponto. Avançamos aqui um tanto e temos finalmente o encontro de Enéas com Anquises. É muito emocionante, eu acho muito bela, né, essa fala de Anquises, quando ele se dirige a Enéas, né, ele diz, enfim, chegaste, venceste o caminho com a tua piedade de filho amado, e me dás a ventura de ver-te de perto, ouvir-te a voz, e em colóquios, passarmos alguns momentinhos. Pelos meus cálculos, certo, tirando ou repondo alguns dias, tinha chegado a marcar nosso encontro para este momento. Por quantas terras jogado e que mares venceste, somente para me veres, meu filho. E os imensos perigos da viagem, como temi que te fossem fatais as paragens da Líbia. Veja que interessante aqui, né? Ele diz que ele tinha conseguido prognosticar o momento de chegada de Enéas, embora ele esperasse ansioso, por isso tem, né? Enfim chegaste, até que enfim, né? Você chegou, certo? Vamos poder conversar um pouco,
né? E como que ele chega? Ele chega porque ele é um filho piedoso, né? Ele é praticante da pietas, que a gente já conversou, como ela é importante em relação aos deuses, à pátria e aos antepassados, né? Mas aí ele também faz um comentário mais genérico sobre os vários desafios. Um comentário específico me parece interessantíssimo, que é justamente esse dele falar como eu temi que parar ali na Líbia. O que, que é a Líbia? Já falamos no outro encontro. A Líbia é o nome dado para a região do norte da África, onde se situava Cartago. Então, não é despropositado esse comentário. Vamos nos lembrar que Enéas se deixou ficar ali por um ano, como sabemos, né? Tanto é que ele regressa né, a Sicília para comemorar um ano da morte do pai, com aqueles jogos no livro 5. Né? Então, ele se deixou ficar um ano em Cartago, e mais do que isso, ele teve que ser praticamente empurrado de lá, de volta para sua missão. Né? Então, é muito relevante essa observação aqui feita por Anquises, a respeito de qual teria sido talvez o maior dos desafios. A Líbia, Dido. Na sequência, temos a resposta de Enéas ao pai. E ele, em resposta, falou: tua imagem, meu pai, dolorida, que a cada instante me vinha à memória, ao destino me trouxe. Nossos navios, Senhor, no Tirreno se encontram. Permite que as mãos nos demos. Não negues ao filho este amplexo singelo. Assim falando, de lágrimas ternas o rosto banhava. 3 vezes tenta cingi-lo nos braços, 3 vezes a sombra inanemente apertada das mãos se lhe escapa, tal como aura ligeira ao passar ou o roçar ao de leve de um sonho. Também uma passagem muito bonita, né? Então, Enéas, ao responder, diz que foi, né, o pai. Vamos nos lembrar que ele sonhava com o pai, com a imagem do pai, dizendo para ele ir visitá-lo, que eles precisavam conversar, né? Aqui vem o verso 699, que eu tinha salientado no outro slide, né? Ele fala dessa maneira, né? E chora, né? Então, é o Enéas lacrimoso, né? E esses 3 versos finais do trecho são encantadores, no sentido de que a gente consegue visualizar, ao ler esses versos, a tentativa de uma troca de afeto corpóreo, né, que para nós, nesse momento, né, vitimados que estamos pela pandemia da Covid-19, nos diz muito, né? Tentar abraçar e sentir o calor do corpo do outro, e isso não ser possível, lhe escapa, tal como uma brisa, uma aura ligeira, ou um sonho, né, que passa tão rápido que a gente praticamente não consegue se apegar a ele, porque a lembrança dele é muito rápida. Acho um trecho excepcionalmente emocionante. Aí, então, Anquises vai tentar esclarecer a Enéas algumas das questões que têm a ver com o pós-morte. Vou lembrar também o comentário que eu reproduzi nessa série de slides da professora Zélia de Almeida Cardoso, né, quando ela menciona que Virgílio opta por fazer referências a algumas das correntes filosóficas da época, né, pitagorismo, o estoicismo, platonismo, né, não está sistematizada a informação aqui. E também são referências muito breves, né? Eu, na verdade, selecionei um trecho que me importa de 2 maneiras. Primeiro, porque diz, nesse trecho, brevemente, uma introdução para o catálogo que virá, e porque tem uma formatação
de diálogo, como eu tinha mencionado antes, né? Então, eu escolhi por causa disso, mas o trecho todo é mais extenso e vai defender a ideia de que a alma existe, né? E que ela, então, continua no pós-morte, ou seja, o corpo morre, mas a alma sobrevive, e ela precisa, depois de um tempo, né, passar pelo rio Letes para esquecer tudo que ela já viveu e voltar ao mundo dos vivos numa forma que a gente não sabe exatamente qual será. Aqui vão ser apresentadas as almas dos vários descendentes de Enéas e de Anquises, mas também de outros heróis romanos, da história romana. Então, aquelas almas a gente já sabe como voltarão à Terra. Tá? Bom, disse-lhe Anquises, as almas fadadas a uma outra existência, as claras águas do Letes procuram beber, para obterem o esquecimento total do que em vida anterior alcançaram. Há muito tempo queria falar-te sobre isso e mostrar-te, alma por alma, esta longa cadeia dos meus descendentes, para comigo te regozijares da Itália encontrada. Ó Pai, é crível que algumas à terra voltar ainda queiram, para encarnarem-se em corpos tardonhos? Que insano desejo de a luz do dia rever e iniciar as canseiras da vida. Vou já dizer-te, meu filho, e curar-te de tua cegueira, disse-lhe Anquises, e as coisas por ordem de fato explicou-lhe. Então, vejam, aqui eu separei os versos, dei esse espaçamento, só para mostrar que é construído como um diálogo, né? Os versos estão na sequência, são esses versos, 713 e 723, tá? Talvez seja o caso de mencionar o que quer dizer corpos tardonhos. Tardonhos quer dizer lentos, vagarosos. Vamos lembrar que o próprio Enéas, quando sobe no barco de Caronte, na barcaça, né, ele pesa. Então, o corpo pesa, a alma é leve, né? Enéas acha muito estranho que se queira, estando nos Campos Elíseos, né, não se está no Tártaro, né, se está nos Campos Elíseos, que se queira, estando nos Campos Elíseos, voltar à vida, né, que traz tantas canseiras, como está traduzido aqui. E aí, Anquises diz que Enéas não consegue compreender, e, portanto, ele vai agora mostrar, né, como as coisas são e como é importante, né, que essas almas voltem e realizem o que tem para realizar. Observem também que esse trecho que eu selecionei, na tradução do Carlos Alberto, começa disse-lhe Anquises e praticamente encerra-se, né, disse-lhe Anquises, né, como se fosse uma composição em anel do tradutor. Né, em latim não está exatamente a mesma expressão como está aqui para o tradutor. Mas achei também interessante salientar isso, como o tradutor pode, por conta dele, criar uma composição em anel tão explícita como essa. Aqui, então, eu passei para o Barreto Feio, que é aquele tradutor do século XIX em língua portuguesa de Portugal, europeia, continental. Né? Aqui há, então, uma apresentação de um longo catálogo, né? Catálogo de figuras romanas, né? Eu marquei aqui, a gente poderia pensar no verso 756, né? No verso 756, em que o Carlos Alberto diz assim: ora, pretendo mostrar-te o que a prole de Dárdano espera, que descendentes teremos no solo bendito da Itália.
Mas eu avancei muito mais, porque aqui vai falar do Silvio, que é o filho de Enéas com Lavínia, que ele não vai chegar a ver, porque o filho nasce depois da morte, né, de Enéas, e vai ter uma sequência aqui de outros descendentes, vão ser citados nomes de reis, vai ser citado o nome de Rômulo. Eu não teria como ficar desenvolvendo todo esse catálogo. Fiz a seleção desse trecho porque essa me parece marcante no sentido de pensar de novo naquela situação de uma audiência que está ouvindo no presente de Virgílio, ou lendo, que seja no presente de Virgílio, algo que está se referindo na obra como ainda um futuro, algo que está por vir, e, no entanto, já é ou passado ou presente para essa audiência. Então, esse jogo temporal da Eneida é tremendamente enriquecedor para nós, como leitores. Nesse trecho, então, vem assim: para aqui, ambos os olhos volta, vê este povo e os teus romanos. Este é César, e de Iulo toda a estirpe, que há de subir do céu à mor altura. Este é o varão que tantas vezes ouvido tens estar-te prometido. Augusto César, geração dos deuses, que nos campos do Lácio os áureos tempos renovará do reino de Saturno. Então, nesse pequeno trecho aqui, observar que esse primeiro César é Júlio César. Daí a ligação com o nome Iulo, né? Que é o nome de Ascânio também, né? Aquele outro nome de Ascânio, filho de Enéas, né? O primeiro filho com a princesa troiana, Creusa, certo? Então, desse nome Iulo vem a tal gens Iulia, né? Que vai dar Júlio César. Então, esse primeiro César é o Júlio César. Depois, Augusto César é Otaviano Augusto, né? Esse aqui traz, então, ao Lácio, áureos tempos, ou seja, os tempos ainda primevos, naquele em que tudo brotava da terra, né? Por quê? Porque é Otaviano Augusto que encerra as guerras civis, né? E que, por fim, segundo a história predominante, vai trazer um momento, então, de paz e um período áureo para Roma e o Império Romano. Um trecho que se segue: além dos Garamantes e dos Indos, estenderá do seu império as raias, dos trópicos além das vias do ano e sol, uma terra jaz, lá onde sobre os ombros o céu Atlas sustenta das incendiadas estrelas recamado. Esta a sua chegada e os cáspios montes, com as respostas do oráculo, estremecem, e a meótica terra e as bocas 7 do Nilo, amedrontadas, se perturbam. Nossa, que coisa, né, complexa. Na verdade, são várias referências geográficas, de povos, né, e de geografia. O que está dizendo nesse trecho, né? Como eu disse ali, eu botei um títulozinho, né, Império Romano. O que acontece? Acontece que aqui está dizendo, olha, é o Augusto César, né, o César Augusto, e o território que ele domina. Aqui eu trago a tradução do Barreto Feio, mas é possível utilizar as notas feitas pelo professor João Ângelo na edição da 34. Então, a gente vai ter os Garamantes, são o povo africano do sul da Numídia. Os Indos, né,
são os povos do que a gente entende como Índia. E assim vai haver outros comentários. Cáspio, né, que aqui aparece, e os Cáspios Montes, né? Aqui está se referindo às regiões em torno do Mar Cáspio. Meótica Terra, né? Aqui se refere a uma região que fica em torno de um lago, uma lagoa, um grande lago, né, chamado Meótico, que é uma região hoje das atuais Ucrânia e Rússia. Aí fica mais fácil entender o Rio Nilo, né, as 7 bocas do Nilo. Então, tudo isso aqui são referências da ocupação imperial romana, né? Então, não quero, em momento algum, que a gente abandone esse ponto muito relevante a respeito da obra da Eneida, né? Estamos fazendo uma visita ao mundo dos mortos, está se falando de alguns preceitos filosóficos, né, de algumas correntes filosóficas a respeito do pós-morte, né? A alma sobrevive, ela reincorpora, reencarna, ok. Temos um Enéas que lamenta a morte de pessoas, né, do seu entorno, né? Mas, no fim, o ápice do livro se dá no encontro de Anquises e Enéas, e onde Anquises mostra por que tudo aquilo tem que acontecer, porque há um futuro chamado glorioso, né, desse Império Romano. E, não se enganem, Enéas se deixa conquistar por essa expectativa de fama e de glória, né, que terão os seus descendentes todos. Então, é muito relevante que a gente pense como também um livro como o livro 6 ainda funciona como o vetor de ação do herói rumo à conquista de territórios, né? Um usurpador de terras para alcançar essa meta final da grande Roma e do grande Império Romano. Não vamos esquecer que essa obra é uma obra que justifica, né, o que acontece politicamente nesse momento, em Roma e no seu território expandido. Bom, realmente caminhando para os finalmente do livro 6, um encontro que certamente é mais longo do que os anteriores e talvez a gravação para o clube de leitura também fique mais extensa do que de costume, mas tem certas coisas que são inevitáveis, né? E aqui é um trecho inevitável, né? É o trecho em que Anquises vai falar para Enéas sobre o que caracteriza o povo romano. E vai chamar Enéas pela primeira vez de romano, né? Isso é fundamental, não podemos passar sem observar esses versos. Outros, é certo, hão de o bronze animado amolgar com mão destra, ninguém o nega. Do mármore duro arrancar vultos vivos, nos tribunais falar bem, apontar com o seu rádio as distâncias na azul abóbada e os astros marcar quando a leste despontam. Mas tu, romano, aprimora-te na governança dos povos. Essas serão tuas artes, e mais, leis impor e costumes, poupar submissos e a espinha dobrar dos rebeldes e tercos. Então, essa é uma fala de Anquises ao filho Enéas, né? O que ele está querendo dizer aqui, se não ficou claro? Ele está dizendo que não cabe aos romanos serem os melhores em tudo. Não é isso que se espera, né? Outros terão outras habilidades. Esses outros aqui, há de se entender que são os gregos, né? Os helenos, né? Vão fazer esculturas mais belas, né?
vão ter, talvez, uma oratória mais elogiável nos tribunais, terão, talvez, habilidades científicas maiores até, esse rádio, entenda-se, um equipamento de fazer mensuração, né, do cosmos e tal, então, na azul abóbada, ou seja, fazer uma demarcação dos astros, né, mas ao romano caberá a governança dos povos, não é pouco, hein? Isso é que é ser ambicioso, né, não é pouco. E quais são as artes do romano? Impor leis e costumes, e a gente já viu num outro encontro como colocar, impor, criar costumes, leis, é a marca do fundador de cidades, do colonizador, né, daquele que ocupa o território de outros e impõe as suas práticas. E ele diz: ao fazer isso, ao governar outros povos, deve governá-los de que maneira? Poupando aqueles que se submetem e dobrando a espinha daqueles que reagem. Eu até coloquei o verso 853 aí em latim, né? Parcere subiectis et debellare superbos. Então, poupar os que se submetem e debelar, ou seja, dobrar, vencer aqueles que são soberbos, ou seja, aqueles que não se deixam dobrar, né? Então, essa é a prática da clemência romana, né? Ter a capacidade de ser clemente com aqueles que aceitam os costumes e as leis dos romanos, entenda-se, né? Aqueles que paguem os impostos, aqueles que colaborem para a formação do exército romano com tropas, né? E que aceitem a legislação, as práticas romanas de administração e de governança das suas terras, esses serão poupados. Aqueles que se recusarem serão debelados, né? Vão ser dobrados, derrotados, vencidos de alguma maneira. Então, não é pouco o que dizem esses 3 versos aqui, né? É muito, é o que caracteriza não o povo romano abstratamente, mas Augusto, naquele momento em que ele representa a força do Império Romano. Mas antes de encerrar, é preciso falar como vai ser a saída de Enéas e da Sibila desse mundo inferior. Essa saída é das coisas mais polêmicas que há em torno do livro 6. Eu, sinceramente, não vou desenvolver muito essa discussão, porque é uma discussão que não tem fim, não tem uma resposta, tanto é que é um debate que persiste. O que acontece é que nos versos finais aqui da obra, eu me refiro aos versos 893 para baixo, vai aparecer vão aparecer duas portas, né? Na tradução do Carlos Alberto, vem dessa maneira: há 2 portas do sono. Uma é córnea, por esta saída, fácil passagem, as sombras encontram dos sonhos verazes. Outra, de cândido e puro marfim, de que os manes se servem, para do céu enviar aparências em tudo enganosas. Então, ao contrário do que a gente tinha visto no começo do livro, em que a Sibila fala: bom, você tem certeza que você quer fazer o caminho 2 vezes, porque a gente vai e volta por esse longo caminho? Aqui, Anquises faz uma revelação de 2 portas. Eles vão sair por uma dessas 2 portas. Uma porta é dos sonhos verazes, a outra é de aparências enganosas.
Essa última de marfim é a aparência, é a porta, perdão, né, do que se servem os manes, os espíritos dos mortos, né? Sempre a falar com seu filho e a Sibila, levou os Anquises à porta ebúrnea, nitente, e ali mesmo dos dois se despede. Aqui, a gente vai ter uma explicação dada pelo professor João Ângelo, que eu vou repetir a nota dele. Ele diz: as duas portas do sono aludem à Odisseia, e está falando do canto 19 da Odisseia, tá? Ao qual não vou me referir aqui. Seu significado se deve a um jogo de palavras em grego, krainontes, realizados, é do verbo krainai, algo semelhante a Keras, ou seja, corno, por isso córnea é a porta dos sonhos verazes, verdadeiros. Ela é feita de chifre. Elefairomai, enganar, evoca elefas, marfim, de que é feita a porta dos sonhos enganosos. Então, o que importa aqui, talvez, observar, é que o desfecho do livro 6 retoma uma narrativa épica homérica, né? Não faz a desvinculação de Homero, por mais que essa viagem, esse trajeto, esse desafio por que passa Enéas seja mais abrangente, mais detalhado do que o de Odisseu. Se a porta pela qual eles saem é a porta do que não é verídico, né? O que isso representa efetivamente é muito difícil de dizer. Uma das interpretações mais fáceis possíveis é que eles não são mortos de verdade, então eles saem pela porta daquilo que não é verdadeiro, porque eles não são verdadeiramente almas, né? Essa é uma explicação mais banal para essa ocorrência. Os versos finais, então, se referem simplesmente ao que vai acontecer a partir do livro 7. Enéas rapidamente se dirige às embarcações, aos seus companheiros, e de lá, né, de Cumas, do porto, ele vai partir para Caeta, que é um porto que fica um pouco mais a norte em relação a Cumas. Eles, então, partem com as embarcações, que é um desfecho, um encerramento em anel, porque se a gente for olhar o começo do livro 6, a gente vai ver que é justamente isso que é falado ali, né? Como eles estão, então, partindo em direção a Cumas, né? Logo lá no começo do livro, a gente tem essa ideia, né? Solta aos ventos as velas para chegar, felizmente, às eubóicas paragens de Cumas. Os versos finais aqui, e vai direto a Caeta, sem nunca da terra afastar-se. Âncoras soltam das proas, de popas as praias se enfeitam. Então, é uma conclusão, um encerramento do livro 6 em Anel. E com isso, eu encerro o encontro de hoje e a gente se vê daqui a uma semana para falar sobre o livro 7 da Eneida.